em fazer um vídeo relatando tudo para vocês sobre o bebezinho Gustavo e como que é o tema do meu canal. Eu pensava que não podia ser mãe, não podia ter filhos, e hoje estou com o terceiro filho. Então eu queria contar um pouquinho para vocês como tudo isso aconteceu, o que aconteceu, como assim eu pensava que não podia ter filhos e tenho 3 filhos já. Tô indo por terceiro filho, né? Porque o Samuel tá aqui na barriga. E é assim, gente, com 15 para 16 anos, eu engravidei. E apesar da pouca idade, apesar de eu ser tão novinha, eu aprendi a amar aquele bebezinho, sabe? Eu aprendi a ser mãe, porque eu acredito que independente da idade, eu acho que quando a gente gera um ser especial dentro do nosso útero, independente se você é de maior, se você é de menor, nasce dentro do coração o instinto de mãe, o sentimento de mãe dentro de você. E comigo aconteceu. Desde o primeiro momento eu amei essa criança. E não foi uma gravidez assim que aconteceu por acaso na minha vida. Não. Foi algo que eu sonhei muito em ter. Apesar de eu ter 16 anos, como eu disse para vocês no outro vídeo, eu achava que uma família, um homem e uma mulher, só os dois morando na casa sozinho, eles não poderiam ser uma família. Eu não via isso como uma família, sabe? Eu tinha uma mente muito pequenininha naquela época, anos atrás, e eu achava que para eu sentir que eu tenho uma família dentro do meu lar, eu tinha que ter um filho. E eu tinha muito sonho de ser mãe. Com 15 para 16 anos, mesmo eu não estando preparada, mesmo eu não tendo, vamos se dizer, capacidade nenhuma para ser mãe fisicamente, porque eu era com estrutura, tinha 16 anos, mas minha estrutura era de menina de 13 anos, 12, 13 anos. E enfim, aconteceu. Enfim, eu engravidei e logo descobri que era o Gustavo, era um menino. E fiz pré-natal, como toda gestante faz, gente. Acompanhei, ia em todas as consultas, nunca faltei consulta, sabe? Tudo que os médicos pediam para fazer, exames, tudo, ecografia, tudo isso foi realizado. Fiz o chá de bebê, meu primeiro chá de bebê, fiz o chá de bebê do Gustavo, foi muito bonito, foi algo simples, mas algo assim que foi muito lindo, que tinha pessoas muito especiais para mim ali. E quando eu tava de 8 meses, eu comecei a ficar inchada. Só que como eu tava de 8 meses, eu achava que era normal por causa da gravidez, só faltava um mesinho para o neném nascer, então eu achava que seria normal a gestante ficar inchada. E era o que todos falavam para mim. E eu também fui para maternidade por causa disso. Eles chegaram para mim e falaram que era normal, entendeu? Esse inchaço que eu estava. Porque como eu era muito nova, eu tinha de 15 para 16 anos, a minha gravidez se tornou uma gravidez de risco pela idade, não porque eu tinha algum tipo de problemas, mas pela idade eu acabei entrando na área de gravidez de risco. Então, por causa disso, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer meu pré-natal no posto de saúde, perto da onde eu moro, e tinha que fazer o pré-natal na maternidade onde eu ia ganhar o Gustavo. Então, eu tinha 2 pré-natal em um mês. E eu nunca faltei consulta nenhuma, sempre fiz exames e tudo mais. E com 8 meses eu comecei a ficar inchada. E de repente, num dia, pela manhã, eu comecei a ter eclâmpsia.
eu comecei a ter eclâmpsia, comecei a ter ataque, eu tô relatando isso porque foi que as pessoas me passaram, porque na hora eu não me lembro o que aconteceu. Eu só me lembro quando eu acordei e já tava na maternidade. Isso eu me lembro. Então eu comecei a ter eclâmpsia, comecei a ter ataque. Tive um dentro da minha casa, tive um no carro, indo pra maternidade. E quando chegou lá na maternidade, eles foram olhar minha pressão tava lá em cima. Levei a gravidez inteira com a pressão normal, gente. E com 8 meses, de repente, de um dia pro outro, a minha pressão foi lá em cima, que chegou ao ponto de eu ter eclâmpsia durante a gravidez. E foi quando eles foram obrigados a tirar o neném de mim, porque minha pressão não queria baixar. Então, os médicos, a medicina acharam que se eles tirassem o bebezinho de dentro de mim, a minha pressão podia ser controlada. Então, foi o que eles acharam melhor naquele momento fazer isso. Foi quando eu entrei na sala de cirurgia e fiz a cesárea. Não assisti a cesárea porque a anestesia que eles me deram eu dormi. Então, como eu tive eclâmpsia, eu tava com a mente assim, bem longe. Eu tinha perdido o sentido de algumas coisas. Então, assim, mesmo eu entrando mesmo eu entrando na sala de cirurgia, eu tava tão longe meu pensamento que eu perdi a noção que eu tava entrando na sala de cirurgia para eu ganhar nenê, para eu tirar o meu bebê. Então, e quando eu cheguei na maternidade, o meu filho estava vivo, eles escutaram o coração, fui para a sala de cirurgia com a minha criança viva e eles me deram anestesia geral e eu apaguei. Quando eu acordei, eu já estava no quarto e eu não sei se sou eu só que sou assim, ou que é uma mania de gravidez mesmo, de mulheres que engravidam. De quando acordar, a primeira coisa que você faz é passa a mão na barriga. E eu me lembro disso. Eu me lembro que quando eu saí da sala de cirurgia, eu já acordei no quarto e a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão na minha barriga. E foi quando eu vi que minha barriga tava cheia de curativo. E eu olhei pro lado e não tinha bercinho do meu nenê comigo. E na hora eu me desesperei, eu comecei a chorar, perguntando aonde que estava o meu nenê, por que tiraram da minha barriga e ele não estava comigo. E o tempo todo minha mãe ficou do meu lado. E foi quando os médicos me explicaram que o meu nenê ele tinha nascido com um probleminha e tinha nascido com um problema no coração e foram obrigados a transferir ele para outro hospital que tivesse mais recursos para ajudar ele. Então, diferente das outras pessoas, eu não conhecia o meu filho quando nasceu. Eu fui conhecer o meu filho depois de 3 dias. Então, ele nasceu, separaram nós dois, eu fiquei numa maternidade, ele ficou em outro hospital. E quando completou 3 dias, gente, que eu estava internada, a minha mãe disse pro médico que estava cuidando de mim, falou assim, olha, eu preciso que você dê alta para ela. Eu preciso porque ela precisa ver o filho dela. Porque se essa criança, acontece uma coisa com essa criança, ela não vê essa criança, ainda com vida, ela não vai acreditar, minha filha. E o médico, acho que comovido com aquilo que minha mãe tinha falado, ele foi e assinou todos os papéis, tirando a responsabilidade do hospital, para poder me dar alta, para poder me liberar. Porque eu não estava com condições de receber alta no momento, mas por eu ser de menor e minha mãe ter feito esse pedido para eles fizeram a minha família assinar um papel, tirando toda a responsabilidade do hospital. Se caso acontecesse alguma coisa comigo, o hospital não ia se responsabilizar, porque foi um pedido da minha mãe. E eu fui embora para casa, gente. Fui para minha casa e eu não vi a hora de chegar o horário da visita para eu ver o Gustavo, para eu conhecer ele pela primeira vez, né?
E, e eu fui. Cheguei em casa, me lembro que eu cheguei em casa e no mesmo dia eu consegui ver meu filho. Fui lá pro hospital onde ele estava internado e ele estava no UTI e estava em coma porque eu não vi ele acordado. Não tive esse privilégio de ver o brilho dos olhos do meu filho, mas Deus me deu o privilégio de ver ele vivo, sabe? De chegar perto dele, de tocar nele. E foi a coisa mais linda que os meus olhos presenciaram. E naquele momento eu esqueci que eu tinha apenas 15, 16 anos, no finalzinho dos meus 15 anos. Eu esqueci que eu era apenas uma menina. Naquele momento eu acho que nasceu aquele sentimento de mãe quando vê o seu filho ali. E foi a primeira vez que eu senti uma dor muito grande no meu coração. Sabe, foi a primeira vez que eu quis trocar de lugar com alguém. E naquele momento, se eu pudesse estar no lugar do meu filho, eu estaria naquele momento. E eles deixaram eu entrar, e eu fiquei por alguns minutos ali do ladinho dele. E ali a gente conversou. Eu tenho certeza que ele sentiu a minha presença. Ele não podia me ver porque estava em coma, mas eu acredito que tudo que eu falei pra ele, tudo que eu conversei com ele, eu acredito que tudo isso o meu filho ouviu. E eu acredito que eu passei pra ele tudo o amor que estava dentro do meu coração, todo o meu sentimento. Eu acredito que eu passei pra ele o quanto que ele era especial na minha vida. E fui pra casa. Essa é a pior parte. É quando você vai embora e você tem que deixar um pedacinho de você dentro do hospital. Então eu cheguei em casa e cada vez, gente, que eu via os meus seios vazando de leite, eu chorava. Porque enquanto muitas mães estavam amamentando, eu estava tirando meu leite. E eu não tinha meu filho do meu lado para poder amamentar ele. Então, a situação do meu filho era tão grave, porque quando ele nasceu, o hospital, a maternidade que eu ganhei, eles não sabiam qual era o problema do meu filho. Aí eles tiveram que transferir o meu filho. E quando transferiu para outro hospital que tinha mais recursos, lá descobriram que o meu filho estava com muita malformação nos órgãos. Então, assim, o meu filho ele era perfeito fisicamente. Meu filho tinha um rosto lindo, tinha um corpo perfeito. Porém, dentro dele, todos os órgãos dele estavam tudo mal formado. Não tinha ainda se formado, não tinha amadurecido. E eu tinha feito as ecografias, tudo certinho, gente. E nada, nenhum exame mostrou isso pra mim. Nenhum exame mostrou que meu filho estava com essa deficiência nos órgãos. Então eu fui descobrir quando ele nasceu, nesse hospital que transferiram ele. Então a minha família sabia o quão sério, quão grave meu filho estava. Então eu acredito que o médico já tinha passado para minha família que era quase impossível do meu filho sobreviver. Porém, eu acredito que a minha família não passou isso pra mim, gente. Ela não passou isso pra mim, então eu me lembro que eu tirava o leite, aquelas bombinhas, sabe aquelas bombinhas de tirar leite? Eu tirava. E algumas pessoas perguntavam pra mim por que eu tava tirando o leite do meu peito ainda. E eu falei, eu tô tirando porque eu quero amamentar o meu filho. Porque quando ele sair do hospital, quando ele receber alta, o leitinho dele vai estar aqui esperando ele. Então eu preservei isso, gente, sabe? Enquanto meu filho estava no hospital, eu fiquei o tempo todo tirando o leite do meu peito para não poder empedrar, sabe? O tempo todo eu fiquei cuidando do leitinho do meu filho para que quando ele saísse da maternidade ele tivesse uma boa alimentação. E eu me lembro que um certo dia é coisa de mãe.
sentimento de mãe não falha, né? Tem pessoas que pensam assim e eu não só penso como eu acredito. Que uma mãe sente sim quando o filho tá em perigo, quando vai acontecer alguma coisa. E meu filho, ele ficou 5 dias vivo, internado, né, nesse hospital. E no último dia do meu filho, de repente, gente, me deu uma crise de choro. Eu tava em casa, toda cheia de ponto, porque tinha feito cesárea ainda estava com ponto. Quando meu filho chegou a falecer, eu não tinha tirado os pontos da cesárea ainda, porque ele morreu com 5 dias de vida. E a cesárea, nós tira mais do que 5 dias. Se eu não me engano, acho que é 7 dias, que já faz 14 anos e pouquinho que isso aconteceu. Eu só me lembro que quando ele faleceu eu estava com ponta ainda. E de repente, assim, eu me levantei da cama e fui até o bercinho dele, porque ele tinha tudo. Ele tinha berço, ele tinha guarda-roupa, ele tinha todas as roupas, saída de hospital, bolsa de maternidade já estava arrumada. Meu filho, ele tinha tudo. Tipo assim, tava tudo esperando para que ele nascesse. E nesse dia eu me levantei, fui até o bercinho dele e quando eu recebi alta, gente, eu olhava para aquele berço estava vazio, me dava aquela angústia toda noite quando eu ia dormir, sabe? Então, para poder aliviar um pouquinho a minha dor, o que eu fiz? Eu peguei a ecografia dele e abri na fotinha da ecografia e deixei no berço, como se ele tivesse ali, sabe? Dentro do bercinho. E nesse dia eu me levantei, fui lá e peguei a ecografia e me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar. Peguei a ecografia, apertei, sabe? Apertei assim, bem firme, assim. E só falei assim, que era pra Deus não levar o meu filho. Falei, Deus, não leva meu filho, não deixa o meu filho morrer. E mal eu sabia que naquele momento eu estava sentindo que meu filho estava indo embora, gente. Naquele momento eu estava sentindo que Deus estava recolhendo ele. E fui pra casa da minha mãe. Eu me lembro que era dia 25 de dezembro. Era no Natal, gente. É isso mesmo, Natal. Eu fui almoçar, aquele almoço de família, no Natal, aquela fartura. E de repente a gente recebeu uma ligação falando que era pra gente ir urgente pro hospital. Eu acredito que a minha família já sabia que quando chegasse no hospital a notícia seria que o Gustavo tinha falecido. Mas mãe, gente, mãe é diferente. Mãe, ela não perde a esperança, sabe? Mãe, ela tem esperança até o último minuto. E quando a maternidade não, quando o hospital chegou e ligou pra minha família e falou assim, ó, venha com urgência. A gente largamos tudo o almoço lá e fomos. E eu no carro o tempo todo. Eu vou chegar lá e os médicos vão falar que meu filho tá bem, que já saiu do UTI, que foi pro quarto e logo ele vai estar comigo. Eu fui com essa certeza, com essa confiança que isso iria acontecer. Porém, quando chegou lá, daí eles me levaram para um escritório. E quando chegou lá, eu me lembro que foi uma médica, não me recordo o nome, gente. Chegou pra mim e falou pra mim que o Gustavo tinha falecido. Que tinha, acho que dado uma parada cardíaca nele e eles tentaram salvar o Gustavo, porém não teve sucesso. E na hora assim parece que um buraco abriu no chão e eu caí. E a única coisa que eu falei pra ela naquele momento foi assim, eu preciso ver o meu filho. E elas falaram assim, tá bom, nós vamos trazer ele pra você. E eles me mandaram pra um lugar pra eu ficar esperando. De repente veio uma enfermeira
com meu bebê todo enroladinho num paninho branco. E foi a primeira vez que eu peguei meu filho no colo. Porque quando eu fui visitar ele no UTI, lá fica tudo cheio de aparelho, tudo, e nós não podemos, né? Não tem como tirar o bebê dali. Então, quando eles trouxeram meu filho morto ali, foi a primeira vez que eu carreguei ele nos braços. Sabe, gente? E eu fiquei ali um tempo, sabe? Não sei se foi uns 10 minutos, 20 minutos, eu não sei quanto tempo eu fiquei segurando meu filho. Eu só sei que eu segurei ele e eu beijei ele muito, 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 muito. Beijei muito o rosto dele em tudo que é lugar, nariz, olho, testa, bochecha. Eu beijei ele inteiro. Porque eu sabia que nunca mais eu ia ter essa oportunidade, né? De ver. Me perdoe por eu estar emocionada, porque é uma história que já faz 14 anos, mas dói. Dói porque você pode ter 10 filhos, mas não vai substituir. Não tem como. Um filho não substitui o outro. Entendeu? E a gente saímos dali, eu passei mal, da minha família tiraram ele dos meus braços e eu fui pra casa. Aí minha família correu atrás, resumindo, minha família correu atrás dos negócios do velório, caixão, essas coisas todas. É a minha família que correu atrás disso tudo. E, resumindo, meu filho morreu dia 25 de dezembro de 2003. Natal. Enquanto muitas famílias estavam comemorando, feliz, Papai Noel e tudo mais, eu estava enterrando meu filho. Eu estava perdendo a pessoinha mais importante da minha vida. Depois disso, gente, eu vou falar pra vocês que a minha vida praticamente perdeu o sentido de tudo. Eu perdi a vontade de sorrir, perdi a vontade de conquistar coisas novas, perdi a vontade de correr atrás dos meus objetivos. Simplesmente eu perdi o interesse de tudo na minha vida. Perdi o interesse de tudo na minha vida e fiquei uma adolescente muito angustiada. Eu passei a minha adolescência carregando essa angústia dentro de mim, a perda do meu filho, Gustavo. Então, eu me angustiei muito com isso. Isso me afligiu. Isso me afligiu muito, 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 gente. Muito. E eu deixei de existir, eu acho que por muitos anos. Sabe aquela pessoa que tá ali, que tá sorrindo, ó, só por fora, mas por dentro tá uma angústia danada. Então, eu deixei de existir por alguns anos na minha vida, sabe? E com 18 anos, eu me lembro que eu ainda estava nesse processo de angústia, sabe? Tentando enganar todo mundo e todos que eu era feliz, mas que na verdade eu tava no fundo do poço, isso sim. Eu tava precisando de ajuda, só que eu acho que ninguém percebeu que eu precisava de ajuda. E com 18 anos a minha vida foi o quê? 17 para 18 anos foi me isolar dentro de um quarto. Eu morava com a minha mãe. Nessa época, quando eu tava com 18 anos, e eu me enfiava dentro do quarto e eu não saía, gente. Eu só saía do quarto
pra comer quando eu tinha fome e pra tomar banho. Minha mãe brigava comigo porque eu ficava o dia inteiro trancada naquele quarto. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro trancada no quarto. Então, assim, por muitos e muito tempo na minha vida, eu passei a minha vida dentro de um quarto. Eu passei, assim, a minha adolescência, podendo aproveitar a minha adolescência, eu passei dentro de um quarto. E todas as vezes, que era quase sempre, que a saudade apertava, que dava aquela angústia maior, porque eu vivia angustiada, que dava aquela angústia maior, eu pegava e abria o guarda-roupinha do Gustavo e ficava chorando, sentava no chão quase chorando, pegando as roupinhas dele, pegando os acessórios dele, as coisinhas dele que eu tinha comprado com tanto amor pra ele. E minha mãe não sabia. Ela não sabia que eu tava trancada no quarto e eu chorava. Que às vezes eu passava dias, entendeu? Dias me maltratando lá dentro. Ela não sabia. Ela não sabia que várias vezes eu ficava tirando a roupa do Gustavo do guarda-roupa e dobrava de novo. Entendeu? Então, pra poder passar, sabe? Como não tinha muita coisa pra fazer no quarto, pra poder passar as horas logo, pra poder chegar à noite, eu poder dormir, pra poder ser outro dia, sabe? E assim foi indo, gente. E assim foi indo a minha vida. Até que aconteceu algo na minha vida maravilhoso.